E aí, pessoal, tudo bem? Bom, na aula anterior a gente falou um pouco sobre os tipos de governo, né? Então a gente falou da monarquia e da república. E na aula de hoje a gente vai entender melhor como funcionam alguns tipos de república. Então, vamos lá, né? Vamos começar. A gente geralmente tem repúblicas que são presidencialistas, então, né, é o presidencialismo, e repúblicas onde a gente tem o parlamentarismo. E na aula de hoje a gente vai entender a diferença de um e do outro. Então, vamos lá. O Brasil, ele é uma república parlamentarista. Então, o presidente, ele é tanto o chefe de Estado e o chefe de governo. Então, é o presidente, por exemplo, que escolhe ali os ministros, né? Então, no nosso caso, é o nosso presidente é o Bolsonaro, e ele fez ali a escolha, né, dos ministros dele. Acho que alguns famosos ali são o Sérgio Moro, tem o Ricardo Salles, né, aí do meio ambiente, tem o Abraham Weintraub, que é da educação, o Paulo Guedes, enfim, né, ele escolheu ali os ministros porque ele é um chefe de governo, né, então ele está governando o Brasil, o país. Só que ele também é o chefe de Estado. Então, quando acontecem, né, sei lá, eventos internacionais, é ele que vai representar o Brasil nesses eventos, né? Então, ele pode colocar ou tirar o Brasil de alguns acordos, né, e tudo mais. Então, né, ele pode fazer acordos que durem ainda depois que ele saia do governo, né? Então, ele é tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. Já no parlamentarismo, existe a possibilidade de se dividir essas duas funções. Então, né, lembrando que no parlamentarismo, é, você tem geralmente o primeiro-ministro, que seria o chefe de governo, e você tem o presidente, que seria o chefe de Estado. Então, vamos lá. O primeiro-ministro, ele geralmente ele não é escolhido pela população, então ele é escolhido pelo parlamento, né? Os parlamentares seriam aquelas pessoas do legislativo, né, eleitas pelo povo, e, bom, quem tiver a maioria ali dentro do parlamento escolhe quem vai ser o primeiro-ministro. O primeiro-ministro ele vai escolher quem vão ser os ministros, né? Quem vai ser o ministro da Educação, quem vai ser o ministro da Economia e tudo mais. Né? Ele que faz essa escolha. E a população ela pode votar para eleger o presidente, né? E o presidente seria essa pessoa que vai representar o país em eventos internacionais, que vai fazer acordos, né, entre o país das pessoas e outro país. Então, sei lá, né, alguém que vai fazer um acordo econômico, por exemplo, né? E então existe a possibilidade de você separar essas duas funções entre o chefe de Estado e o chefe de governo. Só que isso nem sempre é a regra, né? Nem sempre as coisas elas vão funcionar dessa forma como eu estou falando. Então, vamos entender melhor isso. Por exemplo, na Alemanha, funciona o sistema parlamentarista, mas a gente escuta falar muito mais da primeira-ministra de lá, que é a chanceler, que é a Angela Merkel. Então, ela, por exemplo, participa de eventos na ONU representando a Alemanha e tudo mais. E, por exemplo, já na França, que é um sistema semi-parlamentarista, a gente escuta muito mais falar do presidente, que é o Emmanuel Macron, do que do primeiro-ministro, né, que geralmente a gente nem sabe quem é. Então, né, é o Macron que representa a França, né, em questões internacionais e tudo mais. Então, nem sempre vai ser exatamente assim, né, o sistema parlamentarista, mas existe essa possibilidade de separar os dois. Dentro do parlamentarismo, você pode ter também uma monarquia parlamentarista, né? Então, a gente sabe que as monarquias elas não deixaram de existir. Algumas monarquias que geralmente a gente conhece é a família real inglesa, né? Ela é bem famosa, acho que é a monarquia mais famosa
que tem no nosso mundo. Talvez alguns de vocês saibam que também na Espanha funciona um sistema de monarquia, mas é uma monarquia parlamentarista. Então vamos lá, o que faz o rei, né, nesse caso? O rei ele é alguém representativo. Então ele tem um fator simbólico muito importante para mostrar a união daquele povo, né, a união daquele grupo. E geralmente o rei ou a rainha vai assumir o papel de chefe de Estado, né? Então, por exemplo, na Inglaterra não tem presidente, tem um primeiro-ministro, mas não tem presidente, porque quem que é a chefe de Estado da Inglaterra? A Rainha Elizabeth, né? E a Rainha Elizabeth, ela também é chefe de Estado de outros países que fazem parte do Reino Unido, e, enfim, alguns países que foram colônias inglesas, eles optaram por manter como chefe de Estado a rainha, né? Então, quem suceder a Rainha Elizabeth vai também ser o chefe de Estado desses lugares. Por conta disso, né, esses reis e rainhas eles têm um papel importante, né? Eles têm ali uma influência e um diálogo com o parlamento, mas os poderes são limitados, né? Diferente daqueles reis absolutistas que a gente via, por exemplo, na França, né, antes da Revolução Francesa e tudo mais. Então, são essas as principais formas de república, né? O presidencialismo, que é onde acontece aqui no Brasil, que é como acontece né, nos Estados Unidos, no México, em geral em países da América Latina. A gente tem um parlamentarismo que é mais comum na Europa, e dentro do parlamentarismo pode existir a monarquia parlamentarista, onde o rei ele tem um fator simbólico e geralmente ele é o chefe de Estado, então ele ocupa o lugar ali do que seria o presidente. Beleza? Então, essa é a nossa aula de hoje e eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!